Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Philocast, o podcast que mapeia toda a vida na Terra, do ancestral comum até todos os seus descendentes. Eu sou Pedro Talipan. Eu sou Miguel Dorsino. E hoje nós iremos falar de um assunto extremamente interessante: os paralelos entre a herbivoria e a fungivoria. É com você, Miguel. E aí, galera, eu sou Miguel Dorsino, mestrando daqui da UFRN. Hoje em dia, né, eu trabalho mais com cogumelos, mas durante a graduação eu pesquisei bastante sobre a interação entre insetos e cogumelos. É igual um animal comendo planta e um animal comendo fungo, é a mesma coisa, assim, em questões de pressão seletiva, de ecologia. Porque se a gente for parar pra pensar, o cogumelo tá lá parado. Tô só esperando acontecer alguma coisa e esperando dispersar seus esporos. Miguel, o que diabos é um fungo? Por que ele parece uma planta que não faz fotossíntese? Então, antigamente o povo classificava cogumelo realmente como planta, igual o Tolipan tá colocando aí. Mas hoje em dia a gente sabe, já faz bastante tempo, que cogumelos são parte de um reino diferente, o reino dos fungos. Então os cogumelos, parte do ciclo de vida de um certo grupo que produz essas estruturas que a gente consegue ver a olho nu. Mas é uma diversidade muito grande de cogumelos que vão ter morfologias mais diversas possíveis, que chegam a embelezar, assim, quando você olha, e mais complexas. A gente pensa que são organismos muito simples, né? A gente fica com aquela diferença simplicidade, complexidade. O que é complexo é só coisa grande, né? Mas tem muita coisa pequenininha que a gente só vê em microscópio que é muito complexa. Fungo, ele é um reino à parte, nessa questão parecido com planta ou não. Se a gente for colocar no parecido, é só porque fica parado, igual eu falei, né? Mas eles têm outra forma de se alimentar, totalmente diferente das plantas, que eles são osmotróficos. O que é isso? Eles vão jogar as enzimas em cima do substrato e vão absorver, a gente chama de alimentação absorvitiva. Tem um modo de vida diferente, que é o modo de vida micelial, que é como se fosse uma teia dentro do solo, dentro do substrato, da madeira, que vai crescendo e se reproduzindo. Sensacional, então a gente já sabe que cogumelo come, pelo visto, né? E planta não, planta faz fotossíntese. Miguel, e assim, nessa perspectiva de, beleza, as plantas fazem a fotossíntese e são os produtores, os animais são os consumidores. Onde é que os fungos estão na teia trófica, na cadeia alimentar? O que eles fazem? Qual é a importância deles para os ecossistemas? Então, fungos eles têm 3 grandes principais papéis. A gente não pode escolher um e pegar como mais importante. Os 3 são igualmente importantes. Os fungos são grandes parasitas. Então, eles dão muitos danos até para a agricultura, né? Então, a gente tem grandes fomes na Europa devido a pragas em batata, para vocês terem noção. Acabou com muitas plantações na Europa e os fungos nos acompanham há muito tempo. Então, também praga nas grandes navegações, as grandes pragas das madeiras dos barcos eram fungos. E além disso, também de serem grandes parasitas, eles são grandes decompositores. A gente dá o nome de saprófitos. Esses organismos que se alimentam de madeira, certo? De restos em decomposição. Eles são grandes renovadores desse ciclo do carbono na natureza, do pool de nutrientes que fica lá embaixo na floresta. Então ele vai ter um grande papel de formação do solo, tem todo um contexto de geomicologia que muita gente estuda. Ele vai ajudar a renovar esses nutrientes de volta para os produtores primários. E outro papel muito importante que a gente não pode esquecer também, que é as micorrizas. Então eles têm essas relações positivas com outros organismos que vão ajudar uns aos outros. É como se fosse uma negociação entre as plantas e os fungos. Então a planta vai oferecer carboidrato, né, pro cogumelo, vai oferecer alimento, e o fungo vai oferecer outros nutrientes que a planta precisa, certo? Então é como se fosse uma negociação. Rapaz, então quer dizer que os fungos fazem day trade com as plantas. Miguel, e assim, né? Vemos que além dos cogumelos serem extremamente importantes no ecossistema, com diversas funções ecológicas, deles serem seres extremamente complexos, e como você mesmo falou, né? O micromundo ele oferece grandes maravilhas. É válido perguntar, o que te puxou nesse micomundo, né? Nesse mundo dos fungos? Eu sempre tive uma ligação assim com o mundo da biodiversidade
por meu pai, que ele é engenheiro agrônomo, sempre falou pra mim sobre plantas, sempre falou pra mim sobre inseto. E eu não conhecia muito bem esse outro lado, esse outro reino, né, escondido. Então ele é um reino oculto, né? Ninguém vê só de vez em quando na chuva, um pouco na cultura, né, em videogame, em filme, mas ninguém tem o contato, né? Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma cultura bem micófoba, né? Mas o que me puxou muito para os fungos foi minha irmã, ela já foi parte do laboratório daqui de fungos e ela me trouxe quando era pequeno para aqui pro laboratório. E eu tive a experiência assim de ver um dia dela trabalhando aqui. Eu já tinha certa afinidade assim com esse mundo científico, então acabou que ver ela trabalhando aqui, passar o dia no laboratório me incentivou muito. Eu vou fazer biologia e acabou que eu fiz o Enem, entrei na biologia e acabei no mesmo laboratório que ela. Então, tô aqui no laboratório até hoje, desde 2015. E os cogumelos, para mim, é uma oportunidade de descoberta, né, muito grande. Porque a gente tem muita coisa para fazer com cogumelo ainda. É uma ciência muito recente. E assim, Miguel, você comentou que hoje você está trabalhando com um gênero de fungo, né? Paneolos, tô certo? Isso mesmo. Então, mas você na graduação você também trabalhou com animais que comiam fungo. Como é que foi essa transição de estudioso de cogumelo para estudioso de quem come o cogumelo? Na graduação, vocês sabem que o caminho da carreira acadêmica a gente começa na iniciação científica. Aqui no laboratório, muita gente me acompanhou, então vocês têm que saber também que quem te acompanha é uma influência muito grande, ele vai te dar aporte de conhecimento. Então é importante você escolher a pessoa certa para te acompanhar no laboratório, um mestrando, um doutorando. Aqui no laboratório, quem me ajudou primeiro foi o Marcelo Sulzbacher. Na época, ele estava terminando o doutorado, ele me orientou. Ele trabalhava com fungos e pódios, então ele sempre foi mesmo dentro do laboratório, dessas coisas novas que ninguém pegou, ninguém pesquisou. E eu queria também seguir esse exemplo. Eu quero pegar coisas novas, eu quero ver coisa que ninguém viu. Porque na micologia a gente tem oportunidade de fazer isso, eu vou fazer. E ele falou pra mim, Miguel, olha, tem várias oportunidades aqui no laboratório, não vou poder te orientar mais, você vai ter que se virar. Aí eu, beleza. Você pode estudar esse grupo de cogumelos aqui, você pode estudar esse outro, ou pode também ir para interação inseto-fungo, que teve gente aqui no laboratório que trabalhou, só que não seguiu. Aí eu, interessante, gostei, acho que eu vou seguir por aí. E aí, quando eu entro de cabeça numa coisa, eu não tiro não, eu vou até o fim. E fui até o fim mesmo, assim, na graduação. Comecei a pesquisar, entrei em contato com o laboratório de entomologia. Até queria mudar para entomologia uma época, porque também é outro mundo muito fascinante, o mundo dos insetos. E aí fiz um primeiro trabalho para um congresso com toda a micofauna que está ali. Então eu fui atrás de toda essa fauna fungívora. Besouro, mosquito, tudo que eu encontrava eu coletava inicialmente. Até depois escolher um grupo de insetos que era melhor de estudar no cogumelo. Miguel, que diabo é um fungo hipógeo? Sim, o fungo hipógeo é o fungo que ele tem um modo de vida, ao invés do corpo de frutificação ele sair do substrato e tá lá em contato com a interface do ar, ele tá sempre enterrado dentro do solo. Então, vocês já podem até deduzir então como é que ele dispersa os esporos estando sempre enterrado. Ele tem que ter alguma associação obrigatória com algum animal que vai lá cavar, um animal que vai lá quebrar o substrato e levar esporos no corpo, ou então nas fezes, que vai dispersar, ajudar na dispersão desses esporos. Dentro dos cogumelos, para vocês verem que a gente tem essa variação morfológica, já influencia o nicho que cada animal vai usufruir do cogumelo, né? E quando a gente fala de inseto, que é um bicho bem pequenininho, ele pode até usar uma certa região do cogumelo que outro não usa, né? Então tem essa até divisão de nicho, né, dentro do cogumelo, pra você ter noção. Os fungos hipógeos, como você falou, tem o corpo de frutificação para baixo. Quem conhece um pouco de culinária requintada, assiste MasterChef, já deve ter ouvido falar em trufa, né? E não é a trufa de chocolate. Então a trufa é um fungo hipógeo? Isso mesmo, a gente tem as trufas que são usadas na alimentação, então são de dois grupos principais. A gente tem as trufas que são ascomicetos, então é um filo dentro dos fungos, né?
que eles têm uma estrutura reprodutiva que a gente chama de asco, que é como se fosse um saquinho que guarda esporos. E a gente tem trufas que são formadas por outro grupo que a gente chama dos Basidiomycota. Então, a trufa famosa mesmo, aquela que é caríssima, que aparece no jornal, ela é desse grupo dos Ascomicetos. E a gente tem essas trufas dos Basidiomycetos, tem a característica de produzir os esporos numa estrutura chamada basídio, então o próprio nome diz. O basídio, ele coloca os esporos, ao invés de ser num saquinho, ele coloca o esporo para fora. É como se fosse uma estrutura que vai segurar os esporos lá e dispersar. As trufas de Basidiomycetos, então, elas também têm comestíveis e a gente chama de falsas trufas. Ela também tem grupos comestíveis que existem no Brasil, por incrível que pareça. Não é só na Europa que a gente encontra isso. O Marcelinho até mostrou isso bem nos trabalhos dele. Ele até lá no sul do Brasil ele cultiva trufas. Vocês podem até dar uma olhada na empresa dele. Ótimo, já tem inclusive aqui na lista, né, para entrevistar Marcelo da próxima vez. Mas então, Miguel, eu conheci você como pai de besouro. E aí, vamos lá, né? Se tem tanto inseto, invertebrado com cogumelo, por que besouro? E, assim, que diabo é um besouro, né? Certo, Lipão. Eu escolhi o besouro, particularmente, quando eu fiz esse trabalhinho pro congresso de micologia, eu peguei vários grupos de bicho que estavam em cima do cogumelo e fiz um estudo preliminar, né, pra ver o que tinha lá. E depois que eu fui escolher besouro. Qual a principal diferença dessa fauna que eu encontro em cogumelos em questão de grupo? Os dípteras, que são as moscas, mosquitos, eles geralmente, as larvas, elas precisam do ambiente mais úmido para poder viver. Os besouros, que é o grupo dos coleópteros, às vezes eles são encontrados em ambientes mais secos. Então, sabe aquele caronchinho que você encontra no arroz, no macarrão? Aquilo são besouros, só que besouros bem pequenininhos. Os besouros, eles guardam as asas numa estrutura que a gente chama de élitro. Então, é como se fosse as asas dentro de um estojo. Por isso que a gente dá esse nome de coleóptera. Coleo vem de estojo. Então, como eu disse, a gente tem essa diferença de habitat que a gente encontra dípteras e coleópteros. Os coleópteros a gente encontra bastante em orelhas de pau, por exemplo, porque são basidiomas mais secos. E eles conseguem completar o ciclo de vida inteiro lá. Já os dípteras não. Então a gente tem muito díptero oportunista que vai lá, só passa, bota o ovo. E ele consegue ser encontrado em cogumelos mais úmidos, cogumelos que têm um ciclo de vida muito rápido, que só aparecem e secam. Já a coleóptera a gente encontra em orelha de pau, que dura mais tempo lá na madeira, ele é muito mais perene. Então eu escolhi coleóptera tanto pela beleza dos bichos que eu encontrava, né, e a facilidade de encontrar também. A metodologia para coletar um é diferente de coletar o outro. Então, para ir atrás de coleóptera em fungo, eu ia direto na madeira, porque foi até o modo que a relação entre coleópteros e cogumelos evoluiu. Você falou que dá pro besouro inteiro fazer o seu ciclo de vida no cogumelo. E conhecendo você, esses longos anos de convivência que a gente tem, Miguel, como é ser pai de besouro? Tu chegou a cultivar, não sei se nem eu uso o termo cultivar, né? Criar esses besouros. Foi uma experiência muito legal. Na graduação eu consegui coletar uma fêmea, estava em cima de uma orelha de pau, era um políporos. A identificação ainda estava parcial, né? Porque eu não consegui pegar o cogumelo inteiro para identificar, mas eu suponho que seja um políporos ciliato, essa orelha de pau que eu encontrei essa fêmea. E eu não sabia que ela tinha ovos dentro dela. Quando eu peguei e coletei, eu falei, não vou jogar no álcool ainda, vou deixar aí um tempo. E foi completamente aleatório, tá ligado? Eu não sabia que ela ia botar os ovos no cogumelo. E ela botou um monte de ovo na orelha de pau que eu tinha coletado. Beleza, como é que eu faço para poder criar esses ovos do início? Eu fui direto procurar artigo. Aí, para eu não ressecar o ovo, eu tinha que colocar eles num papel filtro e uma plaquinha de Petri, para deixar o ambiente mais úmido. E aguardei eles emergirem, né? E tava lá. Começou a aparecer lá as partezinhas sendo formadas no ovo, da larvinha do besouro. E foi uma felicidade muito grande ter visto o bicho emergir, sair do ovo bem pequenininho. Ele até criar tamanho, cor, ao longo de se alimentar do cogumelo. Outro problema que eu tive que enfrentar é colocar mais cogumelo para eles comerem. Que cogumelo que eu vou colocar lá? Beleza. Eu tenho que pegar algumas espécies de orelha de pau
e alguns grupos de orelha de pau que eu vi na literatura que esse grupo teria mais afinidade. Esse besouro que eu coletei, ele é de uma família chamada Erotilidae. Eu tinha identificado como o gênero Erotilina. É um besouro que a gente bate o olho e pensa, é uma joaninha, mas não é uma joaninha. Então, são 3 grandes grupos de coleóptero, famílias, que a gente tem relação com cogumelo. A gente tem os estafirinídeos, os erotilídeos e os nitidolídeos, que são esses micófagos obrigatórios. E a gente tem outros micófagos que comem levedura, micófagos que comem só a hifa, o micélio. Então, tem várias modalidades de micofagia que são as mais diversas possíveis também. Então, quando a gente fala dessa modalidade de comer cogumelo, né, eu estou falando dessas 3 famílias principais. Eu tinha coletado, por sorte, um saco cheio de favolos. É um gênero de cogumelo que ele lembra uma orelhinha também, mas ele é mais cartilaginoso, ele não é rígido, feito madeira. Então eles gostam desses cogumelos mais molinhos e tem uma durabilidade até relativamente grande. E comecei a colocar e testar lá. No começo, como eu estava na graduação, eu fiz muito sem metodologia. Eu não sabia como estudar comportamento mesmo animal. Então, dentro daquele cultivo ali, eu podia ter várias interfaces ali de ajuda, por exemplo, comportamento animal, que eu podia estudar, só que eu não tinha tanta experiência. Então, eu fiz mais uma observação casual, mas que também rendeu muitos frutos, né? Muitas fotos. Eu tinha visto alguns comportamentos das larvas que não tinha registro, que eu vou até publicar. E aí, só posteriormente, ao longo desse registro, que eu vi as larvas crescendo, colocando esses cogumelos, que eu entrei em contato com o povo lá da Universidade Federal de Viçosa, que eles me ajudaram também a identificar esses erotilídeos e saber o tipo de trabalho que eu podia fazer e tudo mais, que eles começaram a me dar um aporte de conhecimento. É aquela velha história, a criança nasce, tem que arranjar uma mamadeira, e aí quando a mamadeira é um fungo é pior ainda para achar o fungo certo. Mas assim, bom que tem, como você mesmo falou, várias fotos, vários vídeos que vão estar disponíveis no nosso Instagram e no Twitter, assim que o episódio for ao ar. E agora, Miguel, como o tema do episódio era os paralelos entre a fungivoria e a herbivoria, o que você aprendeu com esses besouros que explica quais são as necessidades, ou melhor dizendo, quais são as adaptações necessárias para você ser um comedor de cogumelo? Pronto, para esses besouros terem chegado a essa especialização em comer cogumelos, foi um caminho evolutivo bem longo. Então, a gente sabe que a gente encontra bastante coleóptera, né, bastante besouro dentro da madeira. Era muito distribuído entre esses besouros que se comem madeira, que eles comessem não só a madeira pura, eles comem a madeira já degradada por algum micélio de fungo. Então já tinha fungo ali no meio da madeira. Então era mais palatável para esses grupos se alimentarem de madeira degradada anteriormente por um micélio do que a madeira pura. E foram se especializando certos grupos que tinham até micângias. Micângias são certos bolsos que guardam fungos, e esses fungos ajudam a degradar a madeira. Então já foram se especializando certos grupos que tinham associação com a madeira e fungo. A evolução desses grupos que se alimentam de basidioma veio desses grupos de besouro que comiam madeira, certo? Então por isso que a gente encontra mais besouros que se alimentam de cogumelos, também são esses cogumelos de madeira. O besouro, então eles tiveram que ter certas enzimas especializadas para degradar a quitina, eles tinham que lidar com a ureia, que também os cogumelos produzem. E além disso, os besouros eles têm uma fauna muito grande de fungos dentro da barriguinha deles também. Então, não é só uma associação besouro-fungo, também tem fungos dentro do besouro que ajudam a degradar esses fungos. Então, é uma associação mais complexa do que parece, que é uma fauna também escondida, né, de fungos que também vão ajudar esses besouros fungívoros. Eu até errei, ó. Na verdade, a gente tem até um termo novo inventado que o povo chama fauna, flora e funga. Funga é um termo recente, foi publicado por alguns micólogos que queriam dar visibilidade só para os fungos, em questão de conservação, questão dos governos, né, dos países usarem em estratégias de conservação, também incluírem os fungos, né, não só fauna e flora.
Cara, isso é sensacional, assim, é basicamente pra onde você olha tem coisa nova a ser descoberta. E não por acaso isso virou tema do episódio, porque é aquela coisa, a gente vinha tomar café em Mariquinha, né, a cantina aqui do Centro de Biociências, e eram horas conversando sobre coevolução, horas conversando sobre fungo. Mas sim, Miguel, onde é que eles se encaixam na árvore da vida? Então, os fungos eles estão mais relacionados aos animais mesmo. Os opistocontas, dentro dos eucariotos, a gente tem um grupo que chama opistocontas. Se a gente pegar ao pé da letra o nome, ele diz o quê? Ele diz flagelo pro lado de trás, né? Opistocontas. Então, o grupo dos animais lá, coanoflagelados, a gente tem essa relação junto com os fungos também, porque os fungos aquáticos, eles têm flagelo também. E tem essa relação com os opistocontas, com os eucariotos, lá na base da árvore, dos animais. E se você ainda tem alguma dúvida de que a gente é parente dos cogumelos ou de que a gente faz parte dos opistoconta, basta lembrar qual é a conformação de um espermatozoide. É uma célula com flagelo na parte de trás. Ora, bolotas. E agora, indo para o encerramento, né? Quais mensagens você tem para os futuros micólogos, besourólogos ou aqueles que vão estudar as relações entre os fungos e os besouros? Ou qualquer outro ser vivo? Eu queria deixar a mensagem, né, que durante esses estudos aí que eu fiz de interação, fungo e inseto e todas as outras formas de vida, eu comecei a perceber, né, que se a gente for levar bem abstrato, assim, ao pé da letra e perceber até para a realidade humana, nada na vida existe de forma isolada. Então a gente está sempre em interação com tudo. Obrigatoriamente, você nem percebe e pensa que está sozinho, mas a gente está cheio de vida ao redor, né? As bactérias na nossa pele, dentro de nós, os fungos dentro de nós também, a gente tem fungo dentro da gente, na nossa pele, em todo lugar, no ar que a gente respira, também cheio de esporo. É inevitável você estar em interação com tudo, todas as formas de vida, certo? Então tenham essa visão mais sistêmica da vida, não tenham essa visão tão individualista, pensar sistemicamente, né? Ok, acho que essa é uma mensagem muito inspiradora e eu vou destruir ela nesse momento. Porque assim, se o ar tá cheio de esporos, a fungada é justamente por conta disso. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Por favor, nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Instagram, @filocast_oficial, pelo Twitter, @castfilo. E também podem mandar mensagens pra gente de agradecimento, de sugestões, de correções e também pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo nosso e-mail, filocast@gmail.com. E não se esqueçam, as imagens, os dados, todos os comentários e materiais adicionais vão estar disponíveis no post do Instagram e no Twitter sobre a forma de thread. É isso, pessoal. Muito obrigado e fiquem com Darwin.